Sexta-feira da Paixão do Senhor. Nos acompanham os nossos irmãos e irmãs de vários locais para esta celebração, continuação do Tríduo Pascal. Estamos sendo acompanhados pelo Diário do Vale e também pela rádio A Voz do Vale, que transmite esta nossa solenidade da Sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz e rito da comunhão. Você que nos acompanha pela rádio, a celebração ela se inicia em silêncio, recordando o momento da morte de Jesus na cruz. Então ficaremos uns instantes em silêncio e assim nos juntamos a Cristo em sua paixão e morte na cruz, para participarmos também com Ele da sua ressurreição. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto,
tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida. Terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, a Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que vivem pela rua, os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu
Segunda leitura. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor, Que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Betânia para Jerusalém, fazer Jesus com seus amigos e padecer o nosso bem. Antes da ceia, Jesus a seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Durante a ceia, Jesus anunciou com grande gosto seu novo mandamento. Vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem nesse mundo sofreu mais? Ó vós que por aqui passais, olhai, dizei, quem nesse mundo sofreu mais? Foi pão e vinho que Jesus deu ao
aos discípulos: comei o pão, é meu corpo, diz Jesus. Tomai e bebei, este vinho é meu sangue, é minha vida que por vós darei na cruz. Depois da ceia, Jesus subiu ao horto e foi fazer 3 horas de oração, suando sangue de tristeza e agonia, bebendo o cálice do Pai com decisão. Chegando Judas à frente de uma tropa, com falsidade beija seu divino mestre. Jesus lhe diz: eu conheço a falsidade, por este beijo que agora tu me deste. Então a turma dirige-se a Jesus para prendê-lo. A maldade é demais, e assim conduz a Jesus de mãos atadas até a casa de Anás e Caifás. Pedro, discípulo valente e corajoso, tinha jurado a Jesus fidelidade. Jesus dissera antes que o galo cante: tu negarás ser discípulo da verdade. Pedro de longe seguia a Jesus, quando no pátio do palácio se aquentava, antes que o galo cantasse uma vez. 3 vezes Pedro a seu mestre já negara. Jesus passava perto de onde Pedro estava, olhou para ele com verdade e compaixão. Reconheceu Pedro sua grande falta e chorou pranto de imensa contrição. Perante o grande conselho da nação, as testemunhas entre si não concordaram. Caifás pergunta e então Jesus responde: por que pergunta? Sempre eu falei às claras. Ouvindo um guarda a resposta de Jesus, bateu-lhe a face e fez a reclamação. Jesus protesta: se errei, porque não provas? Se falei bem, porque me bates sem razão? Caifás insiste em interrogar Jesus, diz a verdade: és tu o Filho de Deus? Jesus responde: em verdade eu sou, e me vereis nas nuvens do céu. Então, por falta de outro crime ou testemunha, Caifás exclama: vós ouviste a blasfêmia, merece a morte. Responde os presentes: merece a morte, sentencia a assembleia. E ao saber que Jesus foi condenado, Judas, tomado de remorso e pesar, lança no templo o dinheiro do pecado. Desesperado, sem perdão, vai se enforcar. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é traído e negado e condenado pela humana corrupção.
diante de Pilatos, coroação, entrega para ser crucificado, flagelação. Mandam Jesus ao governador romano, de ter querido ser rei é acusado. Jesus responde a Pilatos: em verdade, não é daqui deste mundo meu reinado. Reconhecendo Pilatos a inocência, manda Jesus a Herodes na cidade, ao curioso e cruel rei que graceja. Jesus responde com o silêncio da verdade. Levem Jesus e Pilatos a Herodes, que para salvar o inocente tudo faz. Propõe a turba soltar o prisioneiro, a turba escolhe o assassino Barrabás. A soldadesca caçoa de Jesus, do rei da vida fazem grande mangação, e de espinhos coroam-lhe a cabeça, cospem a face com tamanha humilhação. Fala Pilatos à turba: eis o homem, o vosso rei, em quem não vejo pecado. A turba insiste: nós queremos Barrabás. Quanto a Jesus, que seja crucificado. Vendo os judeus que Pilatos o defende e não entrega Jesus à perversão, ação dizendo: és contra César. Pilatos cede, temendo, lava as mãos. Entregue aos brutos, Jesus é açoitado, e o seu sangue derramou-se pelo chão. Jesus sentia em seu corpo imensa dor, e sua mãe lá sentia o coração. Jesus levou um sem número de açoites, e se ouvia um gemido tão penoso: misericórdia, meu Deus, e piedade. Misericórdia, meu Deus, Pai piedoso. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo contínua paixão, o homem perseguido e torturado por ter falado em favor de seus irmãos. Terceira parte, a caminho do Calvário. E conduziram Jesus para o Calvário, e os judeus entregaram sua cruz. Na mesma um madeiro tão pesado, logo ficaram os seus olhos mortos à luz. Jesus passando encontrou o sirineu, e suplicante fitou: vem Simão, leva comigo
fardos que Jesus não mais podia, mandam Simão carregar duro lenho. O sirineu obedece, alivia, fazem Jesus passar pela rua estreita. Meu bom Jesus, pela rua da amargura, quando encontrou-se com a Virgem Maria, a sua mãe que chorava com ternura. Vós que passais, vede como minha mãe chora, e juntamente com Maria Madalena, quando imagino que às vezes em meu socorro cada vez mais vem dobrar a minha pena. Outras mulheres seguiam pela estrada, chorando o pranto de dor e compaixão. Não choreis por mim, chorais por vós e pelos dias que virão. Pelo caminho seguiam com Jesus dois malfeitores ao suplício destinados. Dele Jesus foi em todo companheiro, em vida e morte, só não em crime e pecado. Venha Verônica, encontro de Jesus, que comovida sua face enxugou. Ó caridade que Jesus agradeceu, pois seu retrato na toalha lhe deixou. Todo seu sangue das veias se esvazia, cor de ebonina sua face ensanguentada, seu santo rosto ficou desfalecido de receber repetidas bofetadas. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo homem pisado e esmagado pela injustiça, pela fome e opressão. Quarta parte: crucificação e morte. Chegou Jesus lá no alto do Calvário, e foi seu corpo estendido pelo chão, para ser carnado seu corpo em um madeiro, e transpassada sua mãe no coração. De suas vestes Jesus foi despojado, entre os soldados foi tudo repartido. Sobre o seu manto os carrascos lançam sorte, sagrado manto não pode ser dividido. E sustenderam Jesus no alto cruz, meu bom Jesus suspendido em madeiro. E os judeus que passaram
seu Rei Deus verdadeiro. Maria Virgem fiel ali estava, ao pé da cruz chorava tanto, vendo o estrago que faziam em seu filho. A confortava o divino Espírito Santo. Jesus 3 horas orou na Santa Cruz e reclamou com vigor e piedade ao Pai eterno, entregou seu Espírito, deu sua vida pela nossa liberdade. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é do reino da verdade e da vida em favor dos seus irmãos. Prezado Frei Dércio, pessoal que nos ajuda nessa transmissão, pela rádio, pessoal que nos ajuda na liturgia, a você, irmão, a você, irmã, que nos acompanham nesta celebração do Senhor, da sua morte. Para nós, esse dia, Sexta-feira Santa, significa trazer na nossa espiritualidade, na nossa fé, o sentido da nossa própria salvação. O que é incompreensível, o que impressiona, é que um inocente é julgado, é que alguém que não cometeu nenhum crime ser condenado. Uma condenação não com uma pena qualquer, mas uma condenação de cruz
que era um escândalo, que era como que uma maldição, onde a própria família daquele que era crucificado deveria ser marginalizada da comunidade. A família daquele que era crucificado deveria se envergonhar de tal fato. Paixão significa o quê? A palavra paixão significa um misto de amor e um misto de dor, de sofrimento. Paixão significa uma profunda dor e uma expressão imensa de amor. A pessoa que está apaixonada é uma pessoa que fica meio como que sente aquela dor e sente aquele amor profundo. A paixão de Cristo é esse amor por toda a humanidade. E é um sofrimento porque nós acompanhamos todo o processo, toda a traição, toda a negação, a flagelação dos soldados, quando colocam a coroa de espinho em sua cabeça, aquele manto vermelho, é como que uma caricatura de um rei, é uma zombaria, é um insulto. Está determinado, ele se prontifica para salvar a todos nós, para salvar a toda a humanidade. No processo de julgamento, há como que toda uma manipulação, uma apresentação de provas falsas para que Jesus fosse condenado. A ser solto Barrabás e entregam Jesus para ser crucificado. É bom que quando nós acompanhamos a narrativa da paixão, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, muitas pessoas interpretam que Jesus, que o reino de Deus não tem nada a ver com este mundo. Então nós temos que entender bem o texto. O texto quer dizer que o reino de Deus não é como este mundo, que usa a força militar, que usa o poder para dominar, mas o reino de Deus, ele tem expressões de amor, de justiça, de paz, de solidariedade. É bom também a gente trazer presente, quando na narrativa da paixão do Senhor, Jesus vai dizer a Pilatos: nenhum poder te seria dado se não fosse do alto. E muita gente entende que foi Deus que deu o poder para Pilatos, e nós sabemos que no plano humano não é assim. Quem deu o poder para Pilatos foi César, que estava num poder mandatário de todo um imenso império. Digamos que a morte de Jesus é sim um desígnio do Pai, mas a gente não pode esquecer que a morte de Jesus também é consequência de opções que ele tomou. Quando ele cuidou do povo, quando ele olhou para os enfermos, quando ele proclamou um reino de amor, um reino de justiça, um reino de verdade. De certa forma, Jesus incomodou os poderes, tanto os religiosos como os poderes públicos. Por isso, nós acompanhamos nesta liturgia, ali na primeira leitura, o chamado servo de Javé,
o texto de Isaías 50, os textos dos servos de Javé, paixão, eles são chamados do quinto evangelho, porque eles acompanham como que as narrativas que os evangelhos fazem, e ali coloca que o servo vai redimir o seu povo pelo sofrimento, o servo vai trazer a libertação, a redenção através da sua entrega, através do seu sim. Também é bom nós trazermos presentes nesta celebração da paixão do Senhor, que a paixão de Cristo, ela não termina lá no Calvário com a sua morte. A paixão de Cristo continua em todas aquelas situações que a natureza ou que cada ser humano é desumanizado. A paixão de Cristo continua quando mães sofrem com crianças, por exemplo, sendo tratadas do câncer, quando há e existem crianças abandonadas. A paixão de Cristo continua quanto dentro da família, muitas vezes a mãe, a família não sabe o que fazer com um filho que entrega a sua vida ao crack, às drogas. A paixão de Cristo continua quando dentro da família alguém tem uma dependência, um alcoolismo e desestrutura toda a família. A paixão de Cristo continua quando os pais, mesmo desesperados, procuram por um emprego para trazerem um pão para os seus filhos. Mas por que a paixão de Cristo continua? Se a gente pega o Evangelho de Mateus 25, nós vamos acolher: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu e vocês não me ajudaram. Então, celebrar a paixão de Cristo é também celebrar a paixão que está presente no mundo. Por exemplo, hoje, daqui a pouco, nós vamos ter dentro das nossas orações uma oração que foi acrescida pelo Papa Francisco, onde nós vamos também rezar por todas as vítimas, as famílias, os enfermos, aqueles que são vítimas desta pandemia do Covid-19. Então Cristo está presente junto de nós. Só que a paixão de Cristo, o seu sofrimento não foi em vão, ele foi um sofrimento redentor, ele foi um sofrimento que nos libertou da morte, nos libertou do pecado. Então, nesse momento, nós vamos fazer a chamada oração universal. Momento hoje também de oração, em que rezamos por todas as situações do mundo, rezamos por todas as necessidades da sociedade, do povo. Então vocês também nos acompanhem nesta oração, rezando conosco, dirigindo-nos a Deus, que é nosso Pai. Oração universal. Então, meu irmão, fique preparado na sua casa, de onde você está agora celebrando conosco. Aquele que puder, quando o Frei fizer a oração, pode ouvi-la de joelhos. Quem puder, fique em pé, mas também, quem não puder, pode ficar sentado. Primeira intenção, pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. De joelhos.
Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Santo Padre, Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar os nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Argemiro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do da fé e os laços da caridade, uns que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Nosso Senhor. Amém.
pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Todo-Poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que vossa graça se consolide por toda a terra, a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que padecem a pandemia 19, oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte, provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos, e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus Todo-Poderoso, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegam até vós as preces dos que clamam em sua aflição.
sejam quais forem os seus sofrimentos, em suas provações, com socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento, do abandono e desta pandemia que acomete toda a humanidade. Você da sua casa, nós aqui na Igreja Matriz, tome agora a sua cruz, a cruz que você tem, a cruz que você preparou, e depois deste rito, vamos cantar e você pode fazer o momento de adoração a Cristo, ao Cristo que se entregou por nós numa cruz. Pegue sua cruz agora, meu irmão, minha irmã, e participe conosco deste ritual. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. A gente traz a lembrança de que foi da árvore do paraíso, a árvore do bem e do mal, que veio a morte. Da mesma árvore, da madeira da cruz, vem a salvação. O que nós fazemos aqui não é uma adoração à imagem, à escultura. O que nós fazemos aqui é uma adoração ao Cristo que deu a sua vida por nós na cruz. Então, como o Frei Décio também já disse, você pode ir na sua casa, não necessariamente beijar a cruz, mas ter uma atitude de reverência, uma atitude de gratidão, uma atitude de louvar a Deus que deu a sua vida por nós na cruz. Fiel madeiro da Santa Cruz, árvore sem igual, que selva outro lenho produz.
Fiel madeiro da Santa Cruz, árvore sem rival, serva do leiro que traga em si quando se o Criador Começamos agora, meu irmão, minha irmã, o rito da comunhão. Nesta última parte da celebração da Paixão do Senhor, vamos receber, não todos que estão em casa, mas é o momento em que comungamos o corpo de Cristo, que foi consagrado no início do Tríduo Pascal, ontem, na ceia do Senhor. Por isso, com bastante devoção, acompanhemos o rito da comunhão. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, todas as enfermidades, tudo aquilo que destrói a vida, a falta de sensibilidade. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e protegidos dos perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e sangue que vamos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para as nossas vidas. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis, irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior
Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, nos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Numa situação que nós estamos vivendo, mais do que nunca, se mostram eficazes os meios de comunicação social. Por isso não poderíamos deixar aqui o nosso agradecimento nesse momento. A Rádio Voz do Vale, que nos acompanha, parceira de muitos anos, e que transmite a você, meu irmão, minha irmã, esta celebração. Deus os abençoe e os guarde a todos os profissionais, todos que ali se dedicam e que tem essa função, esse chamado, essa vocação de formar o nosso povo, formar a todos que ouvem. Então, hoje é uma data especial também para eles, porque eles estão completando 21 anos de fundação. Então, que Deus abençoe. Eles comemoram hoje, mas as comemorações vão ser no decorrer também do ano, mas neste dia solene, na Sexta-feira Santa, estão completando 21 anos. Então, parabéns por essa parceria. A Rádio A Voz do Vale. Também queremos agradecer o Diário do Vale, que também, por os meios de comunicação social, estão presentes e transmitindo e acompanhando esta nossa solenidade. Deus abençoe e guarde, e vai acompanhar também depois a nossa procissão. Então, você aqui de Cândido Mota que nos acompanha, nós vamos iniciar agora, depois da bênção, a oração sobre o povo. Esta nossa celebração, ela não tem a bênção final, porque ela não termina. Ela vai continuar na Vigília Pascal amanhã. A Vigília Pascal será transmitida amanhã às 19 horas. Mas agora, logo na conclusão desse momento, com a oração sobre o povo, nós vamos iniciar a nossa caminhada pelas ruas, ou carro de som, como nós fizemos no Domingo de Ramos, mas vamos celebrar a Via Sacra. A Via Sacra também com o tema da campanha da fraternidade, que esse ano teve como tema fraternidade e vida, dom e compromisso, com o lema: viu, sentiu compaixão e ajudou. Então, querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe e nos guarde. Obrigado à Rádio Voz do Vale e todas as mídias ali associadas que nos acompanham, ao Diário do Vale e também aos irmãos em pequeno número seguro, que também nos apoiaram nesse momento, assim como o coral, a parte de preparação da liturgia e da igreja, sempre tomando todos os cuidados. Sei que não deveria ser o momento, mas vamos continuar com o nosso isolamento social, vamos continuar cuidando de nós, da nossa saúde, para cuidar da saúde dos outros. Vamos todos ficar guardados nesse momento juntos em nossa casa, para que no momento certo todos possam sair juntos também e não falte ninguém. Aqui na cidade de Cândido Mota, em especial, também tem um pecado muito sério, a dengue. Já estão com números alarmantes, mais de 100 casos confirmados, mais de 100 casos. Meu irmão, minha irmã, vamos nos cuidar. Eu sei que você que nos acompanha já é consciente como cristã, mas também fique de olho, informe o seu vizinho, sua vizinha, sobre a situação da dengue, os focos do mosquito da dengue. Então é isso, meu irmão, minha irmã. Obrigado àqueles que nos acompanham, parabéns, e continuaremos essa nossa Sexta Santa, esse momento devocional, em que acompanharemos as imagens do Senhor na esquife, o Senhor morto, como nós o conhecemos, aquela imagem bonita que ali está, e Nossa Senhora, a Mãe das Dores, que é a padroeira aqui de Cândido Mota. Após esta oração sobre o povo, vamos também, todos nós, cada um de nós, nesta Sexta-feira Santa da Paixão, continuarmos
no recolhimento, na oração, na reflexão, na gratidão a Deus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.